Nosso homem de meia idade é durão e insensível ao mesmo tempo. Está em uma mesa de bar, sob o gemido sensível e melódico de um saxofone, bebendo uma dose de rum. A cabeça dele desliza sobre a mesa, mas ele insiste. O dono do bar diz: "Você já bebeu demais, vai para casa." Mas ele não sabe mais o que é uma casa. Perdeu o emprego, a mulher o abandonou. Sai vagando por ruas escuras atrás de algo que o retire daquele vazio. Talvez seja assaltado, atropelado ou apenas surrado por um marginal da noite. Para esse homem, a vida é uma miríade de dúvidas. Tudo em que ele acreditou desmoronou-se. Ele está só. Seus companheiros são apenas seus pensamentos. A cidade decadente, becos escuros, prostitutas, traficantes, bêbados e hotéis decrépitos completam o elenco. Parece um filme para você, mas é. Parece verdade para você? É também. Há pouco tempo, essa era a minha vida. E há algo de perturbador nessa existência nihilista. Mas a dor também se transforma em arte. E o sobrevivente posso ser eu, pode ser você, Harrison Ford, Humphrey Bogart ou Jack Nicholson. A verdade é crua. Em determinados momentos, para muitos, isso não é ficção. É a vida. E a vida pode ser um grande filme no ar. Rick Deckard é o detetive solitário. Rachel, a femme fatale que mistura desejo e perigo. E a cidade, uma selva de neon e chuva, tão viva quanto qualquer personagem. Blade Runner é um noir futurista. Noir. Como Bogart em O Falcão Maltês ou Nicholson em Chinatown, Deckard carrega o peso de um mundo sem inocência. No filme noir não existem heróis, apenas sobreviventes em meio à escuridão. Mas afinal, o que é noir? Noir. Roman noir. Termo francês que significa romance negro. É um gênero da ficção policial marcado por tramas sombrias, personagens moralmente ambíguos e uma atmosfera de corrupção e fatalismo. São histórias onde a depravação e a sordidez se escondem sob a superfície da sociedade. Homens falhos, cínicos, anti-heróis presos em circunstâncias desesperadoras. Vidas sombrias e desoladoras. O noir mistura o suspense e a investigação com o terror psicológico. É o oposto do clássico Quem Matou, representado por Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. No noir não há lógica nem ordem. Há caos, há dor e também há sombra. E quando você adiciona uma pitada de ficção científica, voa lá. Temos Blade Runner. Mas, mesmo na escuridão, ainda há beleza. A fotografia de Jordan Cronenberg transforma luz e sombra em poesia. Cada feixe de neon, cada sombra projetada no rosto de Deckard é uma pincelada de melancolia.
O sax de Vangelis é a voz interior do filme. Vangelis é a voz interior do filme. Melancólica, solitária, vulnerável. Sax de Vangelis é a voz interior do filme. É como se a cidade chorasse baixinho, entre becos e anúncios luminosos. E então, a Rachel, vivida pela atriz Sean Young, ela é a beleza em um contraste radical com a decrepitude em torno. A única figura que parece limpa em um mundo sujo, elegante, contida, com olhos que escondem dúvidas profundas. Ela pensa ser humana e talvez por isso seja ainda mais tocante. Porque sua fragilidade não está em sua origem, mas sim em sua ignorância. Ela não sabe que é uma réplica e por isso sente medo. Sente amor, sente dor. Rachel é a flor de plástico que sangra, a porcelana que se quebra. A beleza, também platônica, que não deveria existir, mas existe. E por isso emociona. E há outros momentos em que os replicantes demonstram pura transcendência. Quando, por exemplo, por exemplo, Roy Batty, à beira da morte, segura uma pomba branca. A beleza em meio ao caos. A poesia em meio à distopia. Blade Runner também é distopia. E a cidade também é uma personagem. Abandonada, adoecida, onde a vida perdeu valor. Ela respira fumaça, chora chuva ácida e sussurra em neon. Deckard caminha por suas entranhas, caçando replicantes que, paradoxalmente, em certos momentos parecem mais humanos do que os humanos. Philip K. Dick, autor do livro, disse em sua entrevista: a pergunta não é, eles podem passar por humanos? A pergunta é, podemos nós passarmos por humanos? Essa é a ferida aberta dessa história. Deckard, antes indiferente aos replicantes, começa a duvidar. Começa a se ver neles. A vida nas grandes cidades, cheias de multidões solitárias, nos leva a enxergar o outro como um autômato, alguém que apenas passa, alguém que não sente, alguém que não importa. E então buscamos sensações imediatas. Na imagem superficial e claustrofóbica das multidões, procuramos substitutos e disfarces para nossas emoções e fraquezas. Camuflamos as coisas com vícios, distrações e aparências. Mas a cidade continua lá, observando, testando, destruindo. A atmosfera destruindo. A atmosfera eletrônica. A atmosfera eletrônica e melancólica. A atmosfera eletrônica e melancólica criada por Vangelis em Blade Runner não é apenas uma trilha sonora. É o som da cidade. É o som da distopia. É o som do cyberpunk. E é também o som da nossa própria solidão. Philip K. Dick escreveu o livro que inspirou o filme Blade Runner. Ele sabia do que falava. Em sua última entrevista, 3 meses antes de morrer, ele falou que perdeu tudo e conviveu com malandros e saqueadores.
foi parar no chamado fundo do poço. Ser abandonado por Nancy, sua esposa, foi um ponto de virada. Antes disso, ele era um típico trabalhador de classe média, carro, família, gravata. Mas a partir daí, sua vida entrou em parafuso. Ele se deixou abandonar nas ruas de São Francisco. Viveu a maldade humana de perto e disse: "Vi do que o homem é capaz quando lhe tiram tudo." Essa frase não é somente uma lembrança, é também uma ferida, é uma lente. Dick traduziu essa dor em histórias onde a linha entre a realidade e a ilusão, o bem e o mal, nunca são aparentes. Porque ele sabia que a vida real nunca é tão clara, não é justa, não é lógica. Para ele, a ficção científica não era sobre prever o futuro, é sobre revelar o presente, distorcido, é verdade, fragmentado, para que as pessoas pudessem enxergar com mais clareza. E talvez por isso Blade Runner nos toque tanto, porque nasceu da dor e da lucidez que só a dor pode trazer. Eu também fui aquele homem do bar, descrente do futuro, esperando a vida se esvair num copo. Mas a verdade é que os sentimentos não vão se manifestar através de uma atitude histriônica. Aquilo em que pensamos ou vivemos obsessivamente é exatamente o que será atraído por nós. Parece paradoxal, mas veja bem. Nietzsche disse: quando você olha para o abismo olha para você. E Sêneca já observava: aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado. É natural sentir prazer no final do sofrimento. Não seria esse o cerne de um certo masoquismo inconsciente? Uma forma de punir a si mesmo e se sentir mais confortável com isso? Philip K. Dick disse: eu não escrevi ficção científica para prever o futuro, eu escrevi para mostrar um presente distorcido, para que as pessoas o vissem com clareza. Blade Runner não fala apenas de 2019 ou 2049, fala de nós, hoje, que a vida é no ar, cheia de sombras, mas também de beleza. E talvez ser humano seja, acima de tudo, reconhecer a humanidade no outro. Deckard, vivido por Harrison Ford, é um exterminador de androides, os replicantes, em uma metrópole distópica. Eu sou um homem que viveu na minha própria metrópole distópica, São Paulo, a solidão autodestrutiva dos sonhos atropelados pela vida. E me perguntei: será a minha vida, dos meus sonhos inadequados? A reflexão está lançada. E o convite também. Assista ao filme de 1982, dirigido por Ridley Scott. Leia o livro de Philip K. Dick, lançado em 1968 com o nome Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? E se ao final você sentir que algo dentro de você foi tocado, então talvez, e só talvez, você também seja um sobrevivente. Porque no filme e na vida, afinal, somos todos sobreviventes. Fade out, saxofone, chuva, neon, fim. Muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o algoritmo a espalhar nossa mensagem e levar um pouco de alegria às pessoas. O nosso canal está evoluindo. Tudo envolvendo a criação aqui é autoral, do roteiro ao som e à música. O Mental Flow Brasil Lab nasce como um espaço de tecnologia, criação audiovisual e propósito profundo. Esta identidade visual representa não apenas um projeto, mas uma jornada, onde o som, imagem e a mente se encontram. O Mental Flow nasce de uma travessia, não apenas criativa, mas existencial. O que começou como um canal no YouTube
vai se tornando ao longo de uma jornada intensa e transformadora na semente de uma empresa com propósito, identidade e alma. Este projeto é fruto da união entre décadas de estudo literário, cinematográfico e teórico, e uma experiência de vida marcada pela superação. A dor de uma doença incurável, progressiva e fatal poderia ter encerrado caminhos, está sendo transmutada em trabalho, esperança e criação. A arte tornou-se cura, o audiovisual um espaço de respiração e a palavra uma ponte entre o íntimo e o coletivo.